Então, para que a gente possa entender um pouco melhor e aprofundar, a gente precisa entender que existe inicialmente um estado depressivo. Você deprime. Então, você vai ficando triste, você vai perdendo o estímulo e a vontade de sair, de falar, até de tomar banho. Até que, não olhando para isso, não cuidando disso, que geralmente está ali regado por mágoas, por pesos, por coisas não ditas, isso pode se tornando uma depressão e um quadro depressivo, vamos dizer, real. E nesse estado, as coisas tomam um rumo mais grave. E claro, a gente não está falando mais de uma simples falta de gestão emocional, né? Ah não, eu estou deprimido porque meu time perdeu, a fulaninho está tão tristinho, acho que vai deprimir. Às vezes o peso que a gente dá para certas coisas, né, a falta de gestão dessa emoção, ou desse estado emocional, para ser mais sincero, faz com que você caminhe ou que você estimule esse estado depressivo, né? Até porque a depressão tem vários sintomas. Ela pode apresentar-se de outras formas que variam desde a apatia, né, que é o quadro mais comum, até a agressividade. Subcasos, né, subclassificados, né, que a gente não pode chamar de uma depressão, mas a gente pode chamar de uma distimia, né? A gente está falando em termos psiquiátricos, tá? Tudo bem, mas vamos lá. Então, não chega a ser uma depressão, mas é um estado que você não consegue ficar perfeitamente organizado do ponto de vista dos seus hormônios, do ponto de vista dos seus neurotransmissores, e aí você passa a vida toda rabugento. Já viu aquele Muttley, né, do desenho? Né? Então estou sempre... Bom dia, o que é que tem de bom? E você fica naquilo ali. Aquilo ali não chega a ser um estado depressivo, né, claro, mas ele é um estado subdepressivo que destrói a sua capacidade de sentir prazer. E é por isso que você é rabugento, porque você não consegue sentir prazer, né? Por quê? Porque você está com um problema na captação dos seus neurotransmissores. A causa do desenvolvimento dessa doença, da depressão enquanto doença, né, ou da distimia, né, que é uma doença também, é um subestado, mas é uma doença, né? Entretanto, a gente percebe que você tem, por mais que você não saiba todas as causas, a gente entende que tem fatores que são da ordem do emocional, fatores que são da ordem do existencial, mas também tem fatores que são da ordem do hereditário. Então, fatores que são da ordem do bioquímico. Então, a hereditariedade, né, alterações dos níveis de neurotransmissores, mudança dessa função neuroendócrina, né, palavrões que querem dizer que você vai estar com uma má produção dos seus hormônios, né, e fatores psicossociais, como existenciais, como, né, passar por uma situação estressante durante muito tempo pode gerar depressão, como a Regina falou, e por causa disso a gente entende que o tratamento da depressão ela precisa ser multifuncional, assim mesmo como o transtorno ansioso, né? E como é que se trata a depressão? Protocolo base. Você vai ter que ter o uso de uma medicação específica, vai ter que ter psicoterapia, né? E em casos extremos, né, às vezes é preciso que até um médico especialista use estímulos eletromagnéticos diretamente no cérebro da pessoa, né? Quando a pessoa não responde mais à medicação, né? Isso é um caso extremo, mas só vai acontecer se chegar a partir de uma avaliação multiprofissional a entender que é o único caminho. Então, né? Vocês por aí já entenderam que depressão não é frescura. Não. E mata. Né? E mata, e é importante a gente ter essa consciência não só com a gente, mas ter essa consciência com o outro. Ninguém chegou a um estado de depressão, bum! Só se for uma questão orgânica. Geralmente aquilo vai sendo construído. Vai sendo construído por meses, dias, anos. Tá ali, tá sendo construído. Só que como a gente toma muitas vezes como frescura, a gente não dá a devida importância. E aí a coisa pode ir para esse nível de profundidade, onde se precisa até de internamento. Então não pense, a depressão não precisa de internamento. Eu já peguei casos gravíssimos em 32 anos, principalmente porque eu trabalhei muito tempo com psiquiatria. É importante a gente entender, tá? Que a depressão e a ansiedade não é brincadeira e não é frescura. Ela precisa ser vista.
E aí é quando a gente tem principalmente grandes surpresas quando estão relacionadas aos nossos antepassados, quando estão relacionadas a outras pessoas que não somos nós, mas que vieram antes de nós no nosso sangue. E aí a gente vai encontrar pessoas vinculadas à morte, ou a gente vai ver o quanto a gente está identificado ou vinculado também à morte, no caso da depressão. Da ansiedade a gente já deu os exemplos, mas no caso da depressão a gente faz um caminho para o passado. A gente pode estar presa a uma dor de um antepassado e está revivendo aquela dor que a gente nem entende nem conhece. E um gatilho qualquer nos coloca na mesma linha daquele antepassado e faz com que a gente entre num processo que não é nosso. E você vai ficar ali sendo medicado, né? O psiquiatra medicando, e você não vai sair do lugar porque você não compreende o que realmente está acontecendo. Então, mulheres que tiveram uma história de menopausas extremamente difíceis podem gerar depressão. A depressão está ali dentro de uma possibilidade do desenvolvimento da menopausa, que não é uma coisa legal e que a gente não precisaria passar se a gente entendesse um pouquinho melhor. E aí a gente vem num ciclo de mulheres que passaram pelo feminino vivendo essa dor da menopausa, e quando chega na menopausa essa mulher entra numa depressão. E você pode medicar e a pessoa não sai daquele lugar. Então a gente precisa entender que fora todas as questões que a gente está vivendo no aqui e no agora, existe uma interferência direta e imediata sobre nós que vem dos nossos antepassados. E não quer dizer que seja do mesmo sexo. A gente pode estar, porque como eu falei do feminino, eu posso estar passando por um movimento que o meu avô passou, de uma situação e deprimir. Ou a depressão dentro do meu sistema e a ansiedade dentro do meu sistema é um protocolo da família. E que a gente precisa olhar com carinho, incluir aquele que trouxe esse primeiro movimento, deixar com ele aquele sintoma e seguir a nossa vida. Isso é bem possível, gente. E é interessante que até parece magia quando a gente constela um sintoma, porque a coisa faz assim. E a gente constela alguns sintomas de doenças graves e a gente vê que a pessoa fica sob controle. É importante dizer que se a doença está instalada, seja ela qual for, já que eu estou falando de sintoma, a gente não vai trazer a cura, mas o que a gente vai trazer é uma consciência e a gente pode diminuir os efeitos daquela doença, de todo aquele processo dentro do nosso corpo e dentro do nosso organismo. A gente está falando de doença, né? E a gente entende que o transtorno depressivo e o transtorno ansioso, né, são doenças, né, estão aí classificadas, né, e que todos esses dois têm, sim, um link genético. Quando a gente fala disso, a gente está falando tanto da questão sistêmica, quanto da questão mesmo da expressão da doença, né? Então, de forma bem simples, né, o material genético humano, nossa genética, ele existe, né, para trazer a manutenção dessas formas, né, para que um homem, né, tenha um filho, um homem, né, não tenha um filho, um outro bicho que não seja um homem. Esse caminho não é só a parte física, mas também a parte emocional, também tem a parte, né, sistêmica dentro daí. Então, todas as doenças humanas são resultado da interação de fatores genéticos, ambientais, como dieta, agentes infecciosos, substâncias tóxicas. E quando a gente está falando de substâncias tóxicas, nós mesmos, por exemplo, podemos facilitar que uma doença como um câncer, uma doença imunológica, né, do aparelho imunológico ocorra porque a gente danou cortisol no corpo, por exemplo. Então, estados prolongados de estresse e de ansiedade pode fazer com que a gente gere doenças, porque a gente vai estimular com que alguns dos genes que não estavam produzindo a tal proteína que vai gerar o problema lá na frente sejam estimulados. Então, por isso que muitas vezes é um pensamento, é uma má gestão emocional que pode provocar uma doença mais na frente, né? E tem a ciência chamada epigenética, que justamente estuda por que fatores ambientais afetam a expressão de tal gene e inibem a expressão de outro, as crenças, os mandatos sistêmicos,
tudo isso tem peso no aparecimento de sintomas ansiosos e depressivos, como a Regina estava falando. Pode ser que seja o protocolo da minha família gerar pessoas ansiosas ou depressivas, né? O sistema ele vai transmitindo essas informações de membro a membro, né? De um movimento circular contínuo que vai integrando tudo o que vai acontecendo. E quando a gente está falando de sistema, a gente está falando de um sistema familiar, né? Que carrega essas informações, né? E aí, nesse caso, a gente, enquanto constelador, enquanto técnico, está vendo a doença como um farol, né? Ela aponta para algo, né? A psicossomática vai falar disso também, né? O sintoma, a doença, ela é a expressão corporal de algo que não foi dito, que não foi expresso verbalmente. Então, a gente pode dizer, a partir da lógica das constelações, que tanto a depressão quanto a ansiedade possuem sim um fundo sistêmico e geralmente apontam para uma falta que se iniciou com uma exclusão. A questão é investigar, né, a exclusão de quem? Essa resposta não podemos dar assim, pois cada um tem o seu sistema e sua história. Então, a gente precisa abrir uma constelação para poder olhar para essa constelação. E como eu disse e venho dizendo em tantos vídeos, nós não sabemos, quando vamos abrir uma constelação, para onde ela vai. A gente vai olhar, a gente vai pôr a luz sobre algo que o cliente está trazendo e ali vai ter uma expressão. Então, os sintomas sempre trazem, né, uma expressão, e uma expressão, primeiro, de alguém excluído, segundo, daquele que vivenciou a primeira vez aquela dor. Então, a gente fez uma constelação de uma menina que ficou paralisada da cintura para baixo durante 6 meses, e quando ela conseguiu vir ao Recife, a gente constelou. Era um sintoma neurológico. A doença era ela, né? Era ela, isso. E aí, quando nós colocamos a pessoa que representava a própria doença, a primeira coisa que ela colocou foi... Ela não sabia, tá? Como eu sempre digo, a gente constela de forma oculta, as pessoas não sabem o que estão representando para não interferir. E ela diz assim, olha, eu tô toda dormente, eu não consigo me mexer, eu não consigo sair daqui, que coisa esquisita, né? Eu estou formigando, é muito estranho tudo que eu estou sentindo, tal. E ela olhava para um lugar específico. E quando ela olhava para esse lugar específico, e que nós colocamos uma representante, era uma mulher que trazia, pelos sintomas corporais, tinha sofrido algum tipo de abuso. E diante desse abuso, tomou a atitude de se paralisar. Com certeza, ali a gente tinha tido um passo de qualidade bem clara de ansiedade, provavelmente pela questão do abuso, e depois um movimento de depressão, de desistir de viver. E essa garota que a gente estava constelando, ela estava diretamente ligada a essa antepassada e as suas dores. Então, quando ela se sentiu sendo abusada nos dias de hoje, dentro do trabalho dela, porque tinha a ver com a questão de trabalho, ela foi achando um lugar para se paralisar e não dar o serviço daquilo que ela tinha e estava sendo cobrada. Mas entenda, ela fazia isso porque ela queria? Claro que não, gente. Quem quer ficar sem suas funções, todas as suas funções, tá? Do umbigo para baixo? Ninguém quer. E aí nós fizemos todo o processo, porque a doença se encaminhou até essa outra representante, tudo isso sem ser falado, ok, gente? Eu estou dando a explicação para vocês, mas no momento não tinha palavra nenhuma. A coisa aconteceu sozinha, né? E ela foi até aquele lugar e a doença pegou no pé da pessoa, da antepassada. E esse pegar no tornozelo, pegar no pé, está dizendo, eu pertenço a você. Mas ao mesmo tempo ela olhava para a nossa cliente, olhar para a cliente mesmo que estava sendo constelada, não olhava nem para a representante da cliente, e ela ria, e ela disse, eu posso dizer uma coisa? Eu disse, é muito importante. Ela disse, é muito importante. Eu diga. Aí ela disse, olhou para a cliente e disse, mas se você der brecha, eu fico com você também. E o que era esse dar brecha e fico com você também? Se você não se respeitar, se você não se cuidar, se você se permitir continuar sendo abusada. O recado estava ali. Então, a constelação é um caminho e um meio para que a gente olhe para as situações e mude. E veja, aquela pessoa não foi ouvida porque foi abusada.
A história dela foi calada e esquecida. E de alguma forma ela foi excluída porque ela sofreu um abuso. Porque ela ficou sob uma cadeira de rodas. Compreendam, ninguém falava dessa tia e era uma tia-avó. Depois ela descobriu que essa pessoa existia, mas não existia. Porque ninguém falava dela, porque foi muito feio o que aconteceu com ela. Entendem como é que acontece? Como é que a gente faz na nossa família? Então, esse contexto paralisa até hoje as pessoas no seu dia a dia por histórias do passado. E aí você pode desencadear sim uma ansiedade ou uma depressão que está com o fundo totalmente ligado à história de alguém que foi excluído. E outro caso, outro fato que a gente percebe, né, nas inúmeras constelações que a gente já fez sobre depressão, porque também é um caso que vem muito para o consultório, né, é que geralmente o deprimido, consciente ou inconscientemente, rejeita um dos pais. Sim, ou ambos, né? Por quê? Porque julga. Por quê? Porque a mãe foi embora, porque o pai morreu cedo, porque o pai bebia, porque o pai abandonou. Não importa. Mas na hora que eu sou parte do meu pai e da minha mãe, né? Eu sou parte do meu pai e da minha mãe. Se eu rejeito meu pai ou minha mãe, eu estou rejeitando partes de mim, da minha integralidade, me afastar de quem eu sou, eu vou rejeitar quem eu sou. E esse corpo, né, o meu corpo, ele vai converter essa mensagem dura num processo depressivo e que pode matar. Porque é uma negação, gente. Entenda e pense aí, você que está assistindo, quantas vezes você diz: eu não tenho nada deste homem. Este homem não faz parte de mim, falando do seu pai, né? Ou da sua mãe. Essa mulher, eu não quero parecer nada com ela. Não quero, né? A minha mãe é minha avó. Gente, na hora que eu digo isso, são tantas frases inconscientes que a gente diz. A gente está negando uma parte de nós. E uma árvore não fica em pé pela metade, ela tomba. Se ela só tá lá, é porque eu tenho pai, não tenho mãe, eu caio. Numa ventania, num momento difícil, eu vou cair. Ah, não, eu só tenho mãe, porque o pai não tem o pai. Eu não quero o pai não é necessário. Ele nunca não foi necessário para mim. Foi necessário, senão tu não tinha nascido. Pois é. Então essa negação, ela nos deprime, porque ela nos leva para a morte. A gente precisa, para estar pleno, para tomar a vida, estar inteiro. E essa inteireza vem, goste você ou não, de ter a sua mãe exatamente esta e o seu pai exatamente este. Conheça você ou não. Então a depressão está muito ligada a isso. E é o que a gente mais vê. Quando a gente vê a pessoa chega aqui, não estou realizando nada, não consigo andar na vida, claro, só frustração. Lembra que eu falei da frustração? Só frustração. Investe, frustra. Investe, frustra. E é só uma coisa. É olhar papai e mãe e dizer sim, para poder tomar a vida na sua integridade. Pois é. E outra coisa, outro fato que a gente lida, né, em consultório, e que também a literatura também aponta para isso, né? É que tem a ver muito a questão de depressão com a necessidade de pertencimento ao grupo, né? Se o protocolo de minha família é ser ansioso, se o protocolo da minha família é ser depressivo, né? Inconscientemente a gente vai perceber essa necessidade de se encaixar e vai desenvolver um processo desse, né? Fácil, né? Muito comum eu me sacrificar por meus ancestrais, eu me sacrificar por meus pais, eu me sacrificar para pertencer. E isso é tão potente, mas tão potente, que alguns estudos epigenéticos com pessoas adotadas, né, mostram que inclusive a chance de uma pessoa desenvolver uma doença hereditária da família adotante, ela aumenta. Eu quero dizer, se na minha família é comum ter depressão, né, e eu adotei uma pessoa, muitas vezes essa pessoa pode aumentar a chance de ter a expressão daquela depressão, a expressão daquela ansiedade, de outras doenças também, até mais incomuns, mas acontece, né? E o que é isso?
é uma forma da gente expressar a nossa necessidade de pertencer, de dividir as dificuldades simbolicamente com os nossos ancestrais, mesmo que não funcione. É interessante a gente pensar, né? Como eu faço para não cair nessas armadilhas? E a forma de não cairmos nessas armadilhas, gente, é estarmos no adulto, é estarmos no presente, é termos sim consciência de toda a nossa história passada, a história vivida por nós, a história vivida pelos nossos antepassados. É sim termos sonhos e expectativas positivas para o futuro, é positivar a vida, né? Trazer boas ideias, bons planos, bons sonhos, mas realizáveis. Porque quando a gente cria uma coisa que fica quase impossível de realizar, é frustração certa. E independente de criar, mesmo que sejam expectativas extremamente positivas, está preparado para, se não dar certo, está tudo bem. E isso é um caminho de amadurecimento, é o assentir, é entender que você pode fazer tudinho, mas, como dizia minha avó, o meu tempo não é o tempo de Deus, o tempo de Deus é o tempo dele. Então, se ele quer que aconteça agora, e eu esperava daqui a um ano, vai acontecer. Mas também, se ele quiser que aconteça daqui a 30 anos e não aconteça daqui a um ano, vai acontecer daqui a 30 anos. Então, o que é que acontece? O adulto tem na mão o poder da ação. Então, ele planeja, ele organiza, ele age sobre aquilo que ele organizou, não é de qualquer jeito, certo? E ele põe em movimento. As consequências de como aquilo ali vai acontecer, infelizmente ou felizmente, fica entregue ao tempo. No meu caso, eu sou uma mulher de muita fé. Então eu entrego o Papai do Céu, a Mamãe do Céu e deixo que eles conduzam. E sempre, sempre, como a minha fé é gigantesca e eu sei que eu fiz minha parte, as coisas dão certo, né, Hugo? Exatamente. Meu pai sempre disse, minha filha, se você decidir ter um avião, você vai ter. Eu não sei como é que você vai fazer, mas você vai ter. Porque você acredita e você dá um jeito, você constrói e vai lá e faz. E olha que eu faço tudo direitinho, viu? Não faço roubando ninguém, nem enganando ninguém. Então, a gente pode. A gente pode. E se não der certo? Você olha, analisa, reestrutura, né? Ajeita lá a bússola, muda o rumo e vai-se embora. Porque às vezes o que você só precisa, já dizia o Bert, é um novo caminho. Vai lá, um novo caminhar. Qual é o teu novo caminhar? E se você estiver presente, olhando cada detalhe dessa estrada nova que você está fazendo, gente, não tá para ficar ansioso, porque você tá ali amando. Você está percebendo cada encontro, cada desencontro, você está olhando cada florzinha, você está olhando e curtindo cada momento. Se está chovendo, toma banho de chuva, se está fazendo sol, toma sol, e assim vai por diante. Você está entregue à vida, e a vida te conduz ao mais. E ao mais o quê? Mais amor por você mesmo, mais amor pelo outro, mais amor pelo mundo e pelo planeta. Está na hora da gente deixar de ficar olhando para o passado, se emaranhando com o passado, deprimindo com as tristezas que não nos cabem, ou com as tristezas do que a gente viveu. Está na hora de liberar, viver o agora, focado em ser amor, porque a cada instante o passado se faz presente, porque você dá um passo adiante, 1 minuto atrás já é passado, né? E um passo adiante é o agora construindo o futuro. Então, construa no presente, no agora. Esteja no adulto, que não tem porquê ter a ansiedade do futuro, porque ele vai acontecer de qualquer jeito e vai ser da melhor forma que você viveu agora. E para o passado só tem gratidão. Seja grato. Seja grato, olhe para o passado, mas não carregando ele. Olhe, tentando buscar o grande aprendizado de tudo que viveram os seus antepassados, de tudo que você viveu. E veja o quanto você cresceu. Se você olhar tudo isso com honra e dignidade, todo o passado, você é capaz de liberar e trazer só no coração o que é bom. E esse bom é o impulso para você viver o agora em melhor presença, em melhor qualidade, realizando a construção do amanhã, que já é agora de novo, certo? E que já é passado, com qualidade, com atenção. Então, a nossa torcida é para que vocês saiam dos seus estados, né, de depressão, de ansiedade, encontrem a vida de novo.
saibam, existe sim formas de mudar. A depressão já bateu na minha porta, já bateu na porta do Hugo, a ansiedade já bateu na nossa porta, mas a gente escolheu, a gente se determinou ir para a vida. Então, é essa a escolha, não tem outra. Bora para a vida. O mundo precisa da gente, dos nossos sonhos e da realização de nossas missões. Nós fazemos parte de uma grande história, nós fazemos parte de uma grande melodia, composta e sendo posta para ser ouvida por todos em igualdade, com o encanto de cada nota e de suas diferenças. Mas quem é o maestro disso tudo é o algo maior. Entrega, confia, bora embora. Com certeza lá na frente tem algo melhor esperando por nós. E não esqueçam, sempre estejam lembrados, façam hoje, porque amanhã vocês serão os antepassados e seus descendentes não precisam estar emaranhados como nós estamos hoje. Ok? Pode contar com a gente. Até mais. Tchau, tchau.